Estamos de volta aqui com o seu UOL News Esporte. E aí, ó, saiu um plano que o Corinthians fez aí para pagar suas dívidas, né? Pagar as dívidas em 10 anos. Essa é a ideia que o Corinthians apresentou. E aí, o Danilo Lavieri, você publica hoje reportagem no UOL em que especialistas consideram o plano do clube preguiçoso e que evita que o clube mantenha time caro, né? Evita não, permite. Desculpa, que o clube siga mantendo um time claro, um time claro. Total de pendências do Corinthians é de superior a 2 bilhões. No pedido que está no regime centralizado de execuções, 367 milhões, que é a parte mais grave desses problemas financeiros. O plano do Corinthians prevê o pagamento disso aí em 10 anos, ô Danilo. E você ouviu especialistas no assunto. Pois é, eu fui conversar com alguns advogados, pessoas que fazem esse tipo de operação e que militam no meio, né? E eles todos sob condição de anonimato por uma questão óbvia, porque hoje eles estão trabalhando a favor de uma causa, amanhã eles estão trabalhando contra, mas eles me explicaram mais ou menos qual que é a dinâmica desse pedido do Corinthians. E por que eles concluem que é preguiçoso e permite time caro? À medida que o Corinthians foi acumulando as dívidas e agora ele sofre cada vez mais com bloqueios judiciais e tal, isso não está nem o transfer na conta, tá? Porque isso é coisa da FIFA, é outra coisa. O que eles estão tentando se aliviar agora é dos que estão de empresário, de prestador de serviço, que acaba acarretando em bloqueio judicial. Então o Corinthians vai receber alguma receita, na hora que ele recebe a receita de TV, recebe qualquer tipo de receita de patrocínio, isso é congelado. Direcionado para outra pessoa, para algum agente, para algum prestador de serviço que está com o processo contra o Corinthians. E o Corinthians quer se livrar desse tipo de bloqueio. E por que é preguiçoso? Quando você tem um time que tem alguns problemas, quando você mesmo, com seu cartão de crédito, ultrapassou a conta, enfim, qualquer pessoa que tem dívida, além da conta, o normal é o quê? Você diminui o seu custo, diminui os seus gastos e começa a direcionar parte das suas receitas para pagar aquela dívida até o momento em que você vive uma situação financeira mais estável e que pode voltar a gastar. Isso não significa zerar a dívida, significa acabar com a parte muito grave da dívida, que é o que está hoje afogando o Corinthians. Então, o Corinthians, ao invés de parar de gastar e tentar diminuir seus custos e usar suas receitas para ir aliviando, e eventualmente para isso você tem que diminuir folha salarial, parar de contratar, parar de ir ao mercado, como fizeram Flamengo, como fez o Palmeiras, como fizeram no Flamengo, no Palmeiras, e como está fazendo agora o São Paulo com o FIDIC, que inclusive está tendo muito ruído de comunicação ali entre a presidência e a diretoria de futebol, porque o São Paulo vai pegar emprestado 240 milhões para se livrar de uma dívida que é a pior dívida que tem hoje o clube, e em contrapartida vai ter que diminuir os gastos com futebol para seguir as regras desse fundo, que vai emprestar os 240 milhões para o São Paulo. E o Corinthians não quer fazer nada disso. O Corinthians quer se livrar dessa parte da dívida e continuar tendo um time caro e continuar indo ao mercado, continuar gastando 3, 4 milhões com Memphis, 2 milhões com Coronado e por aí vai. É uma medida ilegal? Não é ilegal, mas se aproveita de uma brecha que a lei da SAF deu aos clubes. Há um precedente com a Portuguesa. A Portuguesa também entrou nesse regime, tinha 60 dias para fazer alguns pagamentos, não fez, depois precisou virar SAF e fazer o pedido de recuperação judicial. Então o Corinthians se aproveita desse precedente aberto pela Portuguesa, se aproveita do que os especialistas chamam de lei mal redigida da SAF, esse artigo que permite a dupla interpretação e que permite a brecha de associações entrarem nesse artigo, para fazer essa medida, o que é basicamente uma preguiça nesse sentido, segundo os especialistas, por conta disso. A gente tem os exemplos de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, cada um no seu estilo, o Palmeiras e o São Paulo mais parecidos por conta do empréstimo, o Palmeiras no caso foi com o Paulo Nobre, o São Paulo está fazendo com o FIDIC com um dinheiro externo, não do Casares nem nada, embora o Casares tenha dado o nome como garantia, e o Flamengo fez uma recuperação diferente também. Então, assim, essa é a visão dos especialistas, e pior, há alguns mais temerosos que esse prazo de 10 anos não vai ser cumprido,
o Corinthians não vai pagar os credores e daqui a 10 anos essa discussão vai começar de novo. Ah, o Corinthians não fez, então o que a gente vai fazer agora? E nisso a dívida vai se arrastando. E aí tem um grande problema que é da configuração do futebol brasileiro, que é a questão de 3 em 3 anos o Corinthians muda de presidente. O presidente seguinte herda os problemas do anterior e cabe a ele falar como eu vou tratar. O Augusto, pode ser que o Augusto não esteja nem aí. Falar, vou pôr esse problema daqui a 10 anos, e quando eu sair, sei lá se eu vou ter sido campeão ou não, mas esse problema não é meu. E aí vai sendo um problema que vai se arrastando por geração e tal, por time, por presidente e presidente. Então essa é a análise dos especialistas. Não é a minha opinião, tá? Eu apenas, como disse o Mauro, né, cedi o espaço para os especialistas que toparam falar sobre o tema. No meio dessa confusão, o Corinthians em campo está indo muito bem, obrigado, ganhou do Novo Horizontino, como disse o Casão, né, chutou uma bola no gol 1-0 para o Corinthians, mas fora de campo tudo isso, e a discussão é sempre aquela, Casão, quando que essas questões de fora de campo vão entrar no campo, né? Por enquanto está tudo bem dentro de campo. Algum momento vai entrar, tá ali, tá no fio da meada, sabe? Tá o campo e os problemas administrativos, dívidas financeiras andando assim, ó. Uma hora isso aqui passa para cá, não tem dúvida. E pelo que eu estou entendendo, o Augusto vai fazer com os próximos presidentes o que os anteriores fizeram com ele, né? É isso, deixaram a bomba para ele, para o próximo. E nesses 10 anos, Pironi, o Corinthians ele se compromete a usar 4% das suas receitas recorrentes e 5% das vendas. Ou seja, praticamente nada perto do total, e você vai alongando em 10 anos e vai podendo continuar a contratar. Se o Corinthians agora aprovar esse plano, no meio do ano ele tem de novo fôlego para contratar e vai alongando, e é exatamente isso que o Casão falou. O problema do Augusto vira o problema do próximo.